Graça e paz, meus amados irmãos, aqueles que nos visitam, tem alguns visitantes, mas é pela segunda, terceira vez, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos falar nessa noite sobre águas profundas. Deus, Ele nos chama a um relacionamento com Ele, e Jesus é aquele que vem ao nosso encontro. Ele caminha sobre as águas e vem ao nosso encontro. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele é aquele que nos socorre nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas decepções. Ele vem ao nosso encontro, Ele caminha sobre as águas, Ele vem ao nosso encontro. Ele é Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e nós devemos ter essa experiência de profundidade. Nós temos que nos aprofundar em águas profundas, mesmo que você balance para um lado, balance para o outro, ou mesmo afunde, Jesus vai com a sua mão poderosa, estende a sua mão sobre você, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero que você nessa noite, a minha intenção nessa noite é que você possa sentir a mão de Deus agindo na sua vida, a mão poderosa de Jesus, aquele que vem ao encontro da sua igreja, aquele que vem de encontro àqueles que estão passando por algum tipo de necessidade. Jesus é Senhor. E eu peço que nós, nesse momento, abramos nossas Bíblias em Mateus 14. Mateus 14. Nós vamos ler do 22 até o 32, até o 33. Eu vou ler, vamos fazer uma leitura responsiva, como de costume. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares com esse tema: águas profundas. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. Mateus 14, versículos do 22 ao 33. Amém, igreja? Eu vou ler os pares e gostaria de dividir a leitura com os amados irmãos e visitantes e congregados, que os irmãos lessem os ímpares. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos nessa noite, te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa me iluminar, ó Deus, para que eu possa falar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que os nossos amados irmãos estejam com os corações abertos, quebrantados e contritos para ouvir o que vem do Senhor. Palavra do céu, palavra do alto. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Essa passagem está nos 4 evangelhos. 4 evangelhos, tá? Jesus, ele tinha que passar para outra margem. Jesus tinha que passar para o outro lado. Jesus tinha, quando a gente lê o contexto aqui, o contexto é um contexto de morte. Por quê, pastor?
quando você volta um pouquinho para o verso 14, começo do verso 14, a gente vê a notícia da morte de João Batista. João Batista tinha sido degolado, a cabeça tinha sido cortada. Então Jesus acaba de receber essa notícia, que o seu parente tinha sido degolado. E Jesus automaticamente também, ele alimenta uma multidão. Aqui o contexto é que João Batista tinha sido degolado e a primeira alimentação, onde Jesus é o pão da vida e alimenta 5.000 pessoas. Então esse é o contexto. E Jesus, ele vem até essa multidão, ele está no meio de uma multidão. Quando você lê no verso 22, onde a gente viu aqui, havia uma multidão. Olha o que é que diz. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. Havia multidões que seguiam Jesus. Jesus tinha feito vários milagres, quando você lê o contexto. Jesus tinha feito coxos andar, mudos falarem, cegos viram, o reino de Deus tinha sido pregado, mas só que essa multidão não entendeu. Quando você pega o contexto de João, essa multidão aqui queria fazer Jesus rei à força. Eles não entenderam naquele momento que o reino de Deus era espiritual. O reino de Jesus não é desse mundo. Ele tinha dito para Pilatos antes de ser crucificado. E eles pensavam que o reino de Deus era um reino nacional, que era um reino físico. E aquela multidão não entendeu. Queriam pegar Jesus e colocar Jesus político, o Jesus como rei, a força. E Jesus diz para aqueles discípulos, para aquela multidão, diz só: o meu reino não é desse mundo. É nesse mesmo contexto onde Jesus, lá em João, faz das pregações mais pesadas de Jesus, onde ele diz: se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não terão parte no reino dos céus. E quando perceberam, não ficou ninguém. E Jesus olha para os discípulos, para os 12, e diz: vocês também vão querer ir? E Pedro, é onde Pedro olha para Jesus e diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras da vida. E essa multidão que Jesus tinha acabado de alimentar, queria torná-lo rei à força. E Jesus não deixou que os seus discípulos passassem por essa experiência. O que é que nós vamos perceber nesse texto? É que as dificuldades, as tempestades da vida vão chegar. Nós não estamos imunes a passar por dificuldades aqui na terra. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo já disse que no mundo teremos aflições. Que se você quiser vir após Ele, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então o que é que a gente percebe? Que Jesus, ele não pediu e nem sugeriu, nem aconselhou. Ele ordenou que os discípulos entrassem no barco. Versículo 22, olha o que é que ele diz. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Era um mandamento. Vocês têm que entrar no barco. Entrem no barco. Eles deviam atravessar para o outro lado. Mas como entender tudo isso? Como entender o sofrimento? Quando o sofrimento bate em nossas portas, mesmo nós obedecendo a Deus, porque aqui eles passam e vão para o meio da tempestade, mesmo obedecendo a Deus. Jesus coloca eles no barco e eles vão para o centro da tempestade. Como entender essas dificuldades? Como entender acidentes trágicos, perdas, danos, perdas dolorosas, doenças graves que chegam? Mesmo a igreja fazendo a vontade de Deus. É dizer que mesmo Jesus estando conosco, caminhando conosco, nós fazendo a vontade de Deus, as dificuldades vão chegar. Nós não somos imunes às dificuldades, meus irmãos. Várias vezes os zombadores são indiferentes, né? E perguntam: onde é que está o teu Deus? É porque às vezes o crente, ele se pega com essa vida aqui na terra. O crente, ele não tem imunidade aqui na terra, não. A vida cristã não é um parque de diversões, não é um paraíso aqui na terra. Mas eu espero que nessa noite você não fique desanimado por causa das tempestades que vão chegar, porque elas fazem parte da vida do cristão, do crente.
As dificuldades, elas podem até ser inesperadas para o crente, mas elas nunca foram inesperadas para Deus. Elas não são inesperadas para Deus. Elas podem, sim, estar fora do meu e do seu controle, mas ela nunca está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas como entender tudo isso? Como entender as dificuldades, as tempestades, as desilusões que vão chegar nas nossas vidas? É porque Deus está preparando a sua igreja. Meus irmãos, nós estamos sendo preparados aqui na terra para algo maior e melhor, que é o céu, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O que é que temos que fazer diante das dificuldades? O que é que nós temos que fazer como igreja quando as tempestades chegar nas nossas vidas? De joelhos. Fazer o que Jesus fez, verso 23. Verso 23, e tendo despedido as multidões, ele subiu para o monte a fim de orar. A oração é a própria respiração da alma de Jesus. Uma igreja que não ora está fadada a morrer. Orar, fechar a porta do teu quarto e orar coletivamente. A oração era a respiração da alma de Jesus. Jesus estava no monte orando pelos seus discípulos, para que eles passassem nas tempestades. Os nossos caminhos, às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, mas os olhos de Deus estão sobre a sua igreja. Ele está à destra de Deus Pai, Ele intercede por mim e por você. O que é que nós temos que perceber? Que mais cedo ou mais tarde, as tempestades vão chegar. As tempestades da vida vão chegar. A vida de um crente não é uma bolha espiritual, não. Nós estamos imunes. Não é. Nós não estamos num parque de diversão, não estamos. Nós não estamos de férias, não. As tempestades, elas são inevitáveis, elas vão chegar para crentes e descrentes, para ricos e pobres, doutores e analfabetos, ela chega para todos. E o resultado de tudo isso, o que é, pastor? A queda do homem lá no Éden. Toda vida que você lembrar da palavra de Deus, você tem que lembrar de Gênesis 3. O homem caiu, maldita é a terra por tua causa. Todos os males entram no mundo a partir da queda do homem. Mas as tempestades, elas não fogem do controle de Deus. Elas são pedagógicas. Elas estavam ali naquele momento para ensinar. Mesmo nós não tendo imunidade espiritual, nós não temos. Foro privilegiado, não temos. Eu quero que a igreja preste bem atenção nesse momento. Deus, Ele nos livra na tempestade e não das tempestades, é isso. A Bíblia há dois tipos de tempestades. A que causamos, que ela é para correção, e aquela que é causada por Deus, que é para o aperfeiçoamento. A gente vê isso acontecer com Jonas. Jonas desobedeceu. Os homens pegam Jonas, jogam no mar, o peixe vai lá, engole Jonas, e Jonas é corrigido naquele momento. Mas os discípulos aqui, por que era que estava acontecendo a tempestade na vida deles? Se eles obedeceram, se Jesus fez eles entrarem no barco, Jesus está aperfeiçoando a sua igreja. É isso que Jesus está fazendo com a sua igreja. O problema é que quanto mais distante de Jesus, mais as tempestades aumentam. É só você ver no verso 24. Então, entrando no barco, verso 24, já estavam longe, eles se afastaram de Jesus. O barco era o quê? Açoitado. Todo o esforço naquele momento, daqueles discípulos, era inútil naquele momento. Era um momento de pavor. Os discípulos queriam a presença de Deus, de Cristo naquele momento. E a maior tensão da vida do crente é isso. É quando Deus demora, quando Deus parece demorar para chegar e estender a sua mão sobre nós. É o maior dilema do crente. Esse foi o dilema das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Quando aquele que Jesus amava, aquela família que Jesus amava, mandou chamar Jesus, Jesus chega 4 dias depois.
Marta se joga aos pés de Jesus e diz: meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso com o meu irmão. Quantas vezes as pessoas não zombam dos crentes com palavras venenosas, perguntando: aonde está o teu Deus? Se Deus se importa verdadeiramente com você, por que é que você está passando por problemas, por dificuldades? Jesus, na verdade, ele não estava longe nem diferente, ele estava orando. Quando você pensar que Jesus está longe, ele está trabalhando em favor da sua igreja. Ele não tarda e não falha, ele chega no tempo certo. Ele não dorme, não dormita, ele é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e que guarda a nossa saída. Nenhuma tempestade da vida pode pegar Jesus de surpresa, não. A palavra de Deus vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite, Jesus não chegou atrasado em Betânia, ele chegou no momento certo, para mostrar que ele era a ressurreição e a vida, para ressuscitar Lázaro, tirar Lázaro daquela pedra, ressuscitar Lázaro dos mortos. Era mais importante mostrar que ele era Deus naquele momento, do que simplesmente fazer um milagre de cura, porque a maior cura é a cura da alma, e Jesus está tratando da nossa alma nesse momento, nessa noite. Como é que ele faz isso? Andando sobre as águas, como ele fez no versículo 25, ele vem ao nosso encontro. Olha o que é que diz no verso 25, de madrugada, Jesus foi até eles, até os seus discípulos, ele estava andando sobre as águas. Jesus, ele vem ao nosso encontro. Os problemas não são as ondas, as tempestades, é só você olhar no mar. Quando uma onda termina, a outra começa. Quando um problema termina, chega outro problema. A vida do crente é assim, altos e baixos. Mas quando você pensar que a sua esperança acabou, Jesus surge no horizonte, com a sua mão estendida sobre a sua igreja. Ele surge na sua história com a sua mão estendida. Nós temos que entender que nós temos que decretar nessa noite, sim, aqui você pode decretar. O quê? Falência. Quando você decreta a falência do seu coração, Jesus vai e estende a mão sobre você. Aqui você pode decretar falência total do seu coração, para dizer que depende somente de Jesus, para que Ele possa estender sua mão sobre você. Isso eu e você, nós podemos decretar falência dos nossos recursos, para que Jesus chegue, ponha a sua mão e nos socorra, venha de encontro a nós, a sua igreja. Isso é dependência total do Senhor, é decretar a falência do nosso coração, é decretar que nós dependemos completamente dEle, não de nós mesmos. Nós temos que decretar nessa noite isso, é isso que a igreja tem que fazer. De quem eu e você estamos dependendo? Dos nossos recursos financeiros, dos seus bens, dos seus imóveis, de políticos, da ciência, ou unicamente de Cristo, que é o Senhor de todas as coisas? Deixa eu dar uma boa notícia para você: você não tem nada, nem seus filhos são seus, porque os filhos são herança do Senhor. Você é um mero e um simples administrador das coisas de Deus. Eu e você não temos nada, nós não somos nada, somos pó e para o pó voltaremos. Deus é Senhor sobre as nossas vidas e nós somos administradores dos seus bens. Quando a igreja aprender isso, ela vai viver bem e melhor. Quando depender totalmente de Jesus. Você é um administrador, Jesus é Senhor de tudo e de todos. Então Jesus, ele nunca chegou atrasado. Ele não chegou atrasado no mar da Galileia, não. Aquela tempestade tinha uma finalidade, um objetivo: levar aqueles discípulos, levar a igreja hoje a uma experiência de águas profundas. Mergulhe em águas profundas. Vá, que Deus está com a mão estendida sobre você. É essa a função da igreja, depender do Senhor nas tempestades da vida, nas adversidades da vida. Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele anda sobre as águas. O problema é que às vezes a sensação é que nós conseguimos com o nosso esforço.
com o nosso braço. Às vezes nós nos esforçamos, às vezes nós oramos, jejuamos, mas o perigo não se afasta de nós, os problemas não se afastam. Às vezes os problemas se tornam maior quando nós vamos com as nossas forças. É o contrário, Jesus quer que você decrete falência e tenha total dependência dele. É isso que Jesus quer de você e de mim. É isso que Jesus quer de você e de mim. Quando tudo parece perdido, Ele vem de encontro à sua igreja. Ele vem de encontro aos seus filhos. Jesus sempre vem ao nosso encontro, no tempo certo e na hora certa, no tempo dele. O Senhor não vem quando eu e você desejamos, não. Ele vem quando nós necessitamos, quando nós decretamos falência, quando nós mergulhamos em águas profundas e temos total necessidade dele. Jesus, Deus não livrou, Jesus, nosso Senhor, não livrou os amigos de Daniel da fornalha, não. Ele estava no meio da fornalha, como um filho do homem. Ele é Deus, ele estava lá. Nem livrou Daniel da cova dos leões, não, mas na cova do leão. Não livrou Pedro da prisão, mas da prisão. É isso que a igreja tem que focar. Mergulhar em águas profundas, numa dependência total desse Deus Todo-Poderoso, para que Ele venha ao nosso encontro, para que Ele se mantenha ao nosso lado. Então Deus, Ele não nos poupa do sofrimento, não, mas Ele está conosco nos sofrimentos. Ele não poupou Paulo da morte, da espada de Nero, mas Paulo foi martirizado e hoje está com o Senhor. Jesus, no verso 25, Ele anda sobre as águas. Verso 25, de madrugada Jesus foi até os seus discípulos, andando sobre o mar, andando sobre as águas. Os discípulos aqui estavam tomados de medo, apavorados. Olha o que é que a gente vê no verso 26, verso 26, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram o quê? Apavorados, aquele era um terror, a hora escura da alma, quando você fica sem esperança, quando você decretar falência, Deus vem ao seu encontro. Eles pensavam que era um fantasma, versículo 26, é um fantasma, exclamação, é um fantasma. Por que tanta crença ainda hoje? Tanto misticismo ainda hoje dentro da igreja? Aqueles homens naquele tempo achavam que os espíritos da noite traziam desgraça para a alma. Era crença. E os membros da igreja brasileira hoje estão do mesmo jeito. Vocês sabiam que tem membros de igreja que procuram horóscopo, signo? Vão atrás disso aí. Tem medo de gato preto, não passa por debaixo de escada. Misticismo dentro da igreja. Infelizmente. Não vou falar nem de adivinhos. Pastor, existe isso? Existe. Infelizmente. A igreja cheia de misticismo, cheia de crença, cheia de martelo que bate, caneta de ouro que dá dinheiro. É terrível esses pregadores. Qual a primeira implicação disso aqui que nós vimos até agora para as nossas vidas? Aquele que anda sobre as águas, aquele que vem em encontro à sua igreja, é que Jesus está e Ele é autoridade sobre as tempestades das nossas vidas. Ele está no controle das nossas vidas. As tempestades estão debaixo dos seus pés. Ele caminha sobre as águas. Ele caminha sobre as tempestades. Ele é maior do que o seu problema. Coloque o seu problema nas mãos de Jesus, porque Ele vai caminhar sobre eles. Está debaixo dos seus pés. Nada está fora do seu controle. Segunda implicação, Jesus usa as tempestades para nos amparar, para nos socorrer e para nos fortalecer. Ele não apenas é Senhor das tempestades, mas Ele torna as tempestades uma via de acesso para chegar aos seus discípulos, à sua igreja. Não deveria ser assim, mas Ele usa o sofrimento para ir até você, para trazer você como ponte para direcionar a sua vida. É isso que Jesus faz.
Quando a gente lê do verso 27 até o 31, a gente vai ver que Jesus é o nosso socorro nas tempestades. Jesus vem em nosso socorro. Jesus acalma a tempestade imediatamente. Olha o que é que diz no verso 27. Verso 27. Mas Jesus imediatamente disse. Ele diz 3 palavras aqui. Imediatamente. Jesus diz 3 palavras. A primeira palavra, coragem. É isso que ele está dizendo para a sua igreja hoje. Coragem, mergulhe em águas profundas, não para afundar, mas para experimentar mais do Senhor da glória. Coragem, a palavra aqui é tende bom ânimo, a mesma coisa que Jesus disse: eu venci o mundo, eu venci por vocês. Coragem, igreja, coragem, igreja. Os discípulos estavam tomados de medo, mas Jesus, ele traz uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo para a sua igreja, uma palavra de esperança para que a igreja tenha coragem, para que a igreja seja forte e continue batalhando, lutando, continue marchando. Segunda palavra de Jesus, sou eu. Coragem, depois ele diz, sou eu, ou eu sou. Eu sou. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o Senhor das tempestades. Em quem você está confiando? Em mim ou nas adversidades ou nas circunstâncias? Eu sou eu. Olhe para mim, não tire os olhos de mim. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Não olhe para as adversidades, olhe para Cristo. Não tire os olhos de Cristo. E Jesus fecha dizendo, não temas, 365 vezes. E ele diz aqui mais uma vez, não tenha medo. Não tenha medo, ele é a cura para o nosso medo. Não temas. Quando Jesus chega, a tempestade se aquieta. A presença de Cristo é bálsamo para o nosso coração. Ele é soberano sobre as tempestades. Aquele que criou os céus e a terra. É sustentador de todas as coisas. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Por que é que ele não vai sustentar você numa tempestade que você está passando? Ele caminha sobre elas, as tempestades estão debaixo dos seus pés. O nosso coração está sendo movido pela fé, para que nós não venhamos tirar os pés, os olhos de Jesus, para que Ele caminhe sobre as tempestades. Para onde você está olhando? Para as adversidades, para as tribulações? Jesus caminhou sobre as águas para ir de encontro com os seus discípulos. Hoje Ele faz a mesma coisa. E Pedro teve fé, começou a caminhar, versículo 28, olha o que é que ele diz. Então Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando. A ousadia da fé, se é o Senhor mesmo, mande aí que eu vou. Pedro tomou a iniciativa, muitos não têm a iniciativa que Pedro teve. Pedro não foi forçado a vir até Jesus, não. Pedro não foi pressionado, ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Isso é fé, começou com fé, a disposição de crer naquele que é Senhor sobre as tempestades. Muitas vezes Deus nos convida a pedir grandes coisas a Ele. A fé ousada, a fé que ousa pedir a Deus. Ele nos disse, bata e a porta será aberta, peça e lhe será dado. Há impossível para Deus? Há impossível para Deus? Não. Qual área da sua vida e da minha vida que nós precisamos apresentar nessa noite diante de Jesus? Qual a área da minha vida e da sua vida que nós devemos apresentar a Ele nessa noite? Que milagre você está precisando? Que transformação você está precisando? Você já pediu a quem pode lhe responder? E qual a resposta de Jesus quando nós pedimos? Olha o que é que ele diz para Pedro, versículo 29. Jesus disse, venha meu filho, caminhe meu filho, venha até mim meu filho, venha. Versículo 29, Jesus disse, venha. É o convite para você vir até Ele nessa noite. Jesus sempre responde à fé verdadeira, no tempo dEle, na hora dEle. Venha, Ele está chamando você nessa noite, venha. Que grandes coisas eu tenho para fazer na tua vida. Venha,
Qual o motivo de você não vir? Qual o motivo de você não mergulhar? Mergulhar não para afundar, mas para você experimentar mais e mais e mais da sua graça. Venha, venha. Quando foi a última vez que você ouviu o chamado de Jesus verdadeiramente para obedecer? Ele está dizendo nessa noite: venha, 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 caminhe, venha, desça do barco. Ele está pedindo para você descer do barco e caminhar e vir de encontro a Ele. Venha. Quando foi a última vez? Você está pronto para abandonar o barco e seguir Jesus? Tô ou não? Sim ou não? Venha, Ele está lhe chamando, venha. Você está pronto para abandonar o seu eu, negar-se a si mesmo e vir até Jesus? Ele está chamando você. Você está pronto para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus? Sim, pois venha. Você está pronto para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Sim, sim. Abandonar as desculpas? Sim, pois venha. Ele está chamando você. Você, é você mesmo, é você mesmo. Ele está chamando você nessa noite para que você venha, para que você mergulhe em águas profundas. Venha. Você está pronto para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Você está pronto para sair daqui dessa noite e deixar todas as raízes de amarguras aqui na igreja, no chão dessa noite, e você ir de encontro e pedir perdão àquela pessoa, mesmo sendo você o ofendido? Jesus está dizendo: venha. Você está pronto para pedir perdão, mesmo você sendo ofendido? Venha, venha. Você está pronto para viver verdadeiramente e conhecer esse Jesus que foi o teu primeiro amor no dia da conversão? Venha, Ele está te chamando, venha. O que é que você está esperando? É você que Ele está chamando, é individualmente o chamado. Venha. Jesus está chamando você nessa noite. Você está pronto para sair do barco? Está pronto para mudar de vida? A fé que pede, a fé que ousa, a fé que encontra a resposta de Cristo, o passo de fé. Olha o que é que Pedro, depois que Jesus disse: venha, e Pedro descendo do barco, versículo 29, andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Pedro teve coragem de sair do barco. Você está com medo de sair do barco, da mesmice da sua vida, e mudar de vida nessa noite, para viver para a glória de Cristo, para viver por louvor e exaltação dEle? Sim ou não? É com você que Ele está falando. É individual, é no seu coração. A igreja, ela tem que quebrar essas barreiras do medo. O desafio do medo. O medo é o maior inimigo da igreja e nos faz desviar os olhos de Cristo. Desviamos os olhos de Cristo. Versículo 30. Reparando, porém, olhou para as adversidades, desviou os olhos de Cristo. Estava olhando para Cristo, tirou os olhos de Cristo. Primeiro o surgimento do medo, reparando o vento, as dificuldades, as desculpas. A igreja está cheia de desculpa para não fazer a vontade de Deus, para não vir e obedecer verdadeiramente. E o vento começou, as tempestades bate de um lado, bate do outro. O medo surgiu quando Ele tirou os olhos do autor e o consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Cristo. Não foque nas dificuldades, não foque nas tempestades, foque em Cristo. Ele é Senhor sobre as tempestades, Ele caminha sobre as tempestades. Ele é Senhor nas circunstâncias. E Ele começou o quê? Afundar, reparando, porém, a força do vento. Teve medo e começou a afundar. Quando nós permitimos que o medo tome de conta do nosso coração, quando nós olhamos para as adversidades, começamos a afundar. Quando nós desconfiamos do autor e o consumador da nossa fé, começamos a afundar. Quem sabe você não está afundando por causa disso, porque você tirou os olhos de Cristo e está olhando para você mesmo. Olhe para Cristo, não tire os olhos de Cristo, olhe para Cristo. Quais ventos fortes você está olhando? O que é que está desviando a tua atenção, meu amado? O que é que está desviando a tua atenção?
Olhe para Jesus, para Jesus. O que é que está causando medo no teu coração? O medo nasce quando tiramos os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. O medo nasce quando desviamos o nosso olhar, a nossa atenção com desculpas e colocamos os olhos nas tempestades da vida. As consequências do medo é começar a afundar, começar a afundar. O medo faz que a igreja afunde. Não podemos tirar os olhos de Cristo. Antes, a fé que sustentava Pedro, ele começa a andar, ele anda. O autor aqui, que é Mateus, diz que ele andou sobre as águas. Agora sua fé foi enfraquecida por causa do medo. O medo paralisa, o medo impede a igreja de viver o propósito de Deus. Deixe o medo do lado, deixe o medo do lado, foque em Jesus, porque aqueles que têm medo vão fracassar. O medo é consequência daqueles que tiram os olhos de Jesus, e logo em seguida surge o clamor. Nós temos que fazer que nem Pedro aqui fez, que nem Pedro fez. Olha o finalzinho do verso 30, o que é que ele diz? O clamor, agora surge o clamor, e Pedro gritou: grite por Jesus, salva-me Senhor, estou afundando. E Jesus imediatamente o que? Vem ao encontro de Pedro. Ele fez, Pedro, o que todos nós devemos fazer: Senhor, salva-me Senhor. Na hora da dificuldade, clame ao Senhor. Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Quando a fé falha, quando o medo domina o seu coração, a única resposta eficaz do coração do crente é pedir socorro àquele que é o nosso socorro bem presente. Nós temos que pedir socorro a quem é o nosso socorro bem presente. Clame, que ele vai te levantar. O que é que ele faz? No verso 31 ao 32, Jesus, ele age em meio às tempestades. Com a mão estendida de Jesus sobre a sua igreja hoje, agora. Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Jesus está com a sua igreja na mão. Jesus segurou Pedro e segura a sua igreja. Jesus segurou Pedro e mantém a sua igreja. Jesus salvou Pedro e salva a sua igreja. Jesus nunca nos abandona, não. Nos nossos momentos de fraqueza, Jesus vem com a sua mão poderosa, estendida sobre a sua igreja, e salva a sua igreja, e levanta a sua igreja. É isso que Jesus faz. Você confia, sim ou não, que Jesus está pronto para te segurar, com a mão estendida, em momentos de fraqueza? Ele é sua segurança, mas Ele também é juízo, e Ele responde à dúvida de Pedro. Olha o que é que Ele diz no finalzinho: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidamos? Jesus confronta Pedro. O problema não foi o vento, nunca foi. Jesus estava no controle. O problema foi o medo que dominou o coração de Pedro. O medo está dominando o teu coração? Coloque a tua ansiedade e o teu medo aos pés de Jesus, que Ele caminha sobre o medo, sobre a tempestade. Jesus, Ele nos desafia nessa noite a manter a nossa fé nele, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar da dúvida. A dúvida é o oposto da fé, é o contrário da fé. Não duvide, Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais do que pensamos, muito mais. Você tem permitido? É uma pergunta. Você tem permitido? Você tem duvidado? Você tem permitido que a dúvida extraia do teu coração, dilua e mine a tua fé? Você tem permitido? Como você pode renovar hoje, agora, a sua fé em Jesus? A resposta: não tire os olhos de Cristo. Coloque os seus olhos em Cristo. Não olhe para as tempestades.
Não tire os olhos de Cristo. Olhe para Cristo. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Não tire os olhos de Cristo. Não deixe a dúvida diluir a sua fé. Não deixe a dúvida extrair a sua fé. Não deixe a dúvida minar a sua fé, não. E a calmaria vem com Jesus, que é Senhor sobre as tempestades. Versículo 32 e 33. Subindo ambos para o barco, já com Pedro, restaurado, tomou só um banho de água doce no mar da Galileia. Jesus deixou ele, foi lá, trouxe ele. Subindo ambos para o barco, o vento cessou, a tempestade e a calmaria. A tempestade acalma e a calmaria chega. Versículo 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, que anda sobre as tempestades e que está no controle das tempestades. A presença de Deus nas tribulações traz calmaria aos nossos corações, traz paz, porque Ele é o príncipe da paz. Você tem convidado Jesus para entrar na sua vida, para cessar aquela tempestade, aquela marola que está se tornando uma tempestade. O príncipe da paz, o Senhor sobre as tempestades, é uma pergunta. Você tem convidado? A presença de Jesus acalma os nossos temores. Você tem convidado Jesus a participar da sua vida, a participar da formação dos seus filhos, da sua família, constantemente e diariamente, Ele como Senhor, Senhor do verso 33, os que estavam no barco adoravam, adorando como função principal da igreja, adorar o Senhor. Lembra quando, na grande comissão, o que foi que os discípulos primeiro fizeram? Caíram aos pés de Jesus e adoraram. Depois eles foram comissionados. Primeiro a igreja adora, depois a igreja vai. Primeiro a igreja adora, depois a igreja sai em adoração, adorando o Senhor. O Senhor, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O Filho de Deus. A igreja tem que ser um grande coral que adora ao Senhor, que sai para as pregações, que sai para as missões em adoração ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, ao Senhor da igreja. É isso que a igreja está fazendo. Só precisa seguir e não duvidar e não tirar os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor, aquele que caminha sobre as águas, aquele que vem de encontro com a sua igreja. E eu termino com algumas aplicações, para que a igreja possa pensar no que nós falamos hoje, nessa noite. Somos desafiados nessa noite, como igreja, a ter uma fé ousada, desafiados a enfrentar os nossos medos, os nossos caos, a confiar no poder de Jesus, aquele que é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que traz libertação do medo, dos traumas. Ele é o médico dos médicos, Ele está tratando a sua igreja, Ele caminha sobre as águas. Em quem nós estamos confiando? Nas tempestades ou naquele que é Senhor sobre as tempestades, aquele que caminha sobre as tempestades? Em quem nós estamos confiando? Segundo, quando nós mantemos os olhos fixos no Senhor, não há vento e não há tempestade que possa afundar a igreja de Cristo, porque Ele é Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não prevalecerão. Não prevalecerão. 3. Fraquejaremos, sim, mas Jesus está pronto para te levantar.
Jesus está pronto para caminhar, para ir de encontro com você. Você tem abrido o acesso do teu coração? Acesso do teu coração? Você está mergulhando em águas profundas ou está no raso, com os pés dentro do balde? Está com os pés dentro do balde, tira os pés de dentro do balde. Mergulhe em águas profundas. Relacionamento. Mergulhe em águas profundas com aquele que caminha sobre as águas. Ele está te chamando nessa noite para mudar a tua história, mudar a vida dos teus filhos, da tua família. Aquele que caminha sobre as águas está te chamando, mesmo você fraquejando. Ele conhece, ele sabe que o problema é isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou revestido. O que é que ele quer fazer, pastor? Ele quer me matar. É isso, pastor, é morte, é morte. Morrer para mim mesmo, negar-me a mim mesmo e tomar a cruz de Cristo. Eu tenho que matar o meu eu tem que ser enterrado. Por isso que hoje você tem que tomar uma decisão. Qual a decisão, pastor? Você vai ficar no barco com os pés na água, ou ele vai vir até ele? Mergulhar nesse relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso que caminha sobre as águas. É um chamado a mergulhar, a experimentar, a crer, a não tirar os olhos. Não tire os olhos. Não tire os olhos. Não tire os olhos. Esse é o chamado. Tome uma decisão hoje. Hoje. Jesus está te chamando para viver por fé. Por fé, não pelo que você vê. Não é por vista, não, é por fé. Não permita que o medo impeça você de experimentar nessa noite o poder de Deus. Ele está te chamando. Tem algo que tem que ser consertado, Ele está te chamando. É um chamado no coração do crente nessa noite. Não é então para você ser crente, ou para você se reconciliar, você que está afastado ou afastada. Venha, Ele está te chamando. Ele não chamou Pedro, venha, caminhe meu filho, sobre as águas. É uma experiência profunda, de caminhar, juntamente com aquele, que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele está chamando você nessa noite, para que você possa experimentar essas delícias, de caminhar ao seu lado, de ser protegido por Ele, de ser consolado por Ele, de ser motivado por Ele, simplesmente por Ele. Esse é o chamado da igreja. Ele está chamando a sua igreja hoje a experimentar o seu poder, para que você venha. Ele está pronto para limpar e purificar. Ele está chamando, é um chamado no seu coração. Venha. Pastor, mas eu não sou crente ainda. Venha. Do jeito que você está, Ele é Senhor. Ele quer que você experimente. Ele quer que você tenha a vida eterna. E se você não caminhar e não vir até Ele, não terá eternidade. Ele está ali chamando para que você caminhe. Ele vem de encontro, como Ele veio até Pedro, com a mão estendida sobre a sua igreja. É um chamado no coração daqueles que ainda não são, a se render completamente a Ele. Jesus está chamando você nessa noite, para que você mergulhe em águas profundas, de um relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso, aquele que caminha sobre as águas. Está chamando você nessa noite, para que você possa experimentar o poder de Deus. Vamos louvar em nome de Jesus um hino. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, com
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Cante. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Diga, guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Nesse momento nós vamos dizer que ao nome dele nós cantaremos, nós clamaremos. E ao teu nome clamarei, além das ondas, além das ondas. Se o mar crescer, descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Te louvamos nessa noite, Deus. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor caminha, ó Deus, sobre as tempestades da vida. O Senhor é soberano sobre elas. Continua cuidando, Pai, da tua igreja.
do teu povo. Para que a tua igreja continue focada no Senhor, não nas tempestades, ó Deus, mas aquele que caminha sobre elas. Cuida do teu povo, ó Deus, da tua igreja. O desafio da tua igreja é andar por fé, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, vá de encontro àqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, com a agir do teu Espírito Santo, ó Deus, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Continuamos louvando ao Senhor mais uma vez, o ministério de louvor, e logo em seguida estamos nos despedindo. Ao teu nome, pode continuar, Luísa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, nós cremos, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver
Glória a Deus.